Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre as questões relacionadas com a Covid-19, esta pandemia que veio mudar significativamente as nossas vidas. No programa de hoje falaremos sobre futebol que parou no nosso país e em muitos outros países. A competição parou e regressa nesta semana. Amanhã o Vitória recebe o Sporting. No próximo sábado também o Moreirense, a outra equipa vimaranense, irá deslocar-se ao Bessa para defrontar o Boa Vista. Houve uma paragem significativa no campeonato. Vamos falar sobre a repercussão que isso terá no desempenho dos jogadores, em possíveis lesões também que poderão ocorrer e perceber de que forma é que o Vitória poderá, de certa forma, fazer esta reta final do campeonato desta época desportiva. Façamos um pequeno balanço antes de iniciarmos a conversa com os convidados de hoje, dizendo que a equipa do Vitória ocupa nesta altura o sexto lugar do campeonato, apenas a um ponto do quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, o lugar ocupado pelo Rio Ave. Os conquistadores não competem desde o dia 8 de março, a quando do triunfo por 2-1 em Passos de Ferreira. A equipa de Ivo Vieira vem mesmo de 3 vitórias consecutivas. Já o Moreirense, que jogará no sábado, é orientado por Ricardo Soares, joga no Bessa contra o Boa Vista, também às 21h15. Os Cónegos ocupam neste momento o 8º lugar do campeonato com 30 pontos. Na última jornada, a outra equipa vimaranense, o Moreirense, bateu em casa o Marítimo por 2-0. E assim, em março parou o campeonato e agora vamos ver como terminará o campeonato para estas equipas vimaranenses. Os convidados de hoje são Amadeu Portilha, é presidente da direção da Tempo Livre, Rui Vaz, médico de medicina desportiva, e Ricardo Silva, treinador de futebol, atualmente em FAF, na Associação Desportiva de FAF. Vamos à conversa neste Em Casa sobre futebol. Amadeu Portilha, obrigado por ter aceito este convite de estar connosco nesta noite, neste programa especial dedicado ao futebol. O que é que espera ver no jogo de amanhã, no jogo frente ao Sporting? No estádio Dom Afonso Henriques, despido de gente da alma vitoriana. Olá, boa noite, Eliseu. Um abraço e um cumprimento também muito especial ao Rui Vaz, ao Ricardo Silva e a todos aqueles que eventualmente tenham paciência para nos ouvir através destas novas tecnologias, através das redes sociais. Pois é uma pergunta de resposta muito difícil. Amanhã farão 96 dias desde o último jogo que o Vitória realizou no estádio Afonso Henriques, são mais de 3 meses. São muitos dias de paragem, quer em termos competitivos, quer fundamentalmente porque vivemos um período das nossas vidas que teve sérias repercussões para todos nós, e acredito que o jogador, sendo um ser humano, sendo um homem que vive de emoções, que vive de sentimentos, também terá alguma dificuldade em reagir a este regresso à normalidade ou a este novo normal que estamos a viver. E, portanto, eu acho que estamos todos expectantes em relação àquilo que pode acontecer. O que me parece, Eliseu, é que algumas equipes sentirão muito mais do que outras este regresso do futebol sem pessoas nas bancadas. Porque eu acho que no futebol o elemento humano, a alma, a emoção que vem das bancadas e que chega ao relvado, e provavelmente o Ricardo falava disso melhor do que eu, é um elemento fundamental não só de galvanização dos jogadores, mas também de pressão sobre o jogo jogado. E, portanto, a percepção que eu tenho, e quem dera que eu esteja enganado, é que equipes que tradicionalmente jogam perante um elevado número de espectadores, como é o caso de Vitória, mas também os três grandes, o Benfica, o Porto e o Sporting, podem sentir mais dificuldade que os demais. E que isso pode ajudar de alguma forma a esbater a diferença de qualidade dos plantéis que existem. Para tentar fazer entender melhor, eu acho que de facto, num estádio da Luz com 70 mil pessoas, num estádio de Afonso Henriques com 30 mil pessoas, um Tondela, um Moreirense, um Bolonenses podem se sentir pequeninos.
num estádio onde essa massa humana, onde essa pressão exterior não existe, a sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que a qualidade das equipes a diferença de qualidade das equipes pode-se esbater e a performance desportiva pode ser altamente afetada por isso. E, portanto, a ideia que eu tenho, a expectativa que eu tenho para amanhã e a ansiedade, fundamentalmente, é perceber como é que, por exemplo, um treinador como o Ivo, muito experimentado nos lides de futebol, conseguiu preparar os seus jogadores, a sua equipe, para a circunstância de amanhã, num jogo onde previsivelmente estariam 30.011 jogadores, só passará a ter 11 de Vitória. É a grande dificuldade, é perceber como é que os jogadores de Vitória vão reagir a esta ausência de orgulho, a esta ausência de pressão, a esta ausência de galvanização, que geralmente vem das bancadas e que transforma muitas vezes os jogadores. E, portanto, isso será verdade para a Vitória, provavelmente será verdade para as grandes equipes, ou para as que nós convencionamos chamar as melhores equipes do campeonato nacional, não será exatamente verdade para equipes que tradicionalmente jogam em estádios despidos de gente ou despidos de emoção e de capacidade de galvanização por parte dos seus adeptos. Vamos ver. Eu acho que hoje à noite, quarta-feira, já se realizam 2 ou 3 jogos, embora numa traiçoa. Hoje já teremos uma ideia muito aproximada daquilo que será o jogo. Por outro lado, como é que estas equipes, altamente profissionais, altamente rodadas no treino diário, na competição permanente, vão reagir a 96 dias sem terem a oportunidade de fazer aquilo para que estão preparadas e treinadas, que é jogar futebol. Dou, por exemplo, vejo ou li o exemplo da primeira jornada na retoma do campeonato alemão, em que 14 jogadores tiveram lesões graves, que os impedem já de jogar até ao final da época. Portanto, como é que também os jogadores vão recuperar fisicamente ou se vão portar fisicamente perante um quadro de ausência tão prolongada de futebol. Mas para isso, de certeza que o Rui Vaz terá com certeza explicações que eu não tenho, mas é na gestão destas duas expectativas ou destas duas angústias que eu amanhã estarei no meu sofá a ver a Vitória Sport. Caro Rui, como está? Bem-vindo e obrigado por ter aceito também o convite de estar connosco nesta noite a falar sobre a retoma da competição. Como próximo dos jogadores, como alguém que está muito próximo da competição também, como é que estarão nesta altura os jogadores a preparar-se para o jogo de amanhã? Estarão em condições físicas que poderemos considerar aceitáveis? Boa noite, Eliseu, Amadeu e Ricardo. Obrigado pelo convite. É sim, claro que os jogadores estão super preparados, o que eles gostam é de jogar futebol. E como diz o Amadeu, e é verdade, eles já não jogam há 96 dias. É muito tempo um jogador de futebol. Portanto, acredito perfeitamente que eles estejam preparados para o jogo da manhã. Também temos que perceber esta carga emotiva e psicológica que o atleta está a sentir neste momento, não é? É por isso que, como dizia o Amadeu, e é verdade, temos que estar preocupados com o aumento do número de lesões que poderá vir a acontecer nesta retoma. Porquê? Porque vamos ter muitos jogos, ainda faltam 10 jornadas, e vão estar compactos os 10 jogos. Portanto, vai haver jogos à semana, ao fim de semana, e o tempo de recuperação de um jogo para o outro pode não ser o suficiente. Tudo também pelo facto de estes atletas que estão habituados a treinar todos os dias, a jogar futebol todos os dias, ficaram parados mais de 2 meses, mais de 60 dias. Isto em termos de carga física para o atleta é grave. É grave o estar parado bastante tempo. E aí o Ricardo, como treinador, se calhar até poderá ajudar-nos neste aspecto. Um jogador habitualmente tem férias de 30 dias, 20 dias, e inicia uma pré-época muito mais violenta em termos físicos, e o que aconteceu agora nesta retoma, as equipas não tiveram uma pré-época normal, não é? Foi uma pequena pré-época, com todos os condicionalismos devido à pandemia, portanto não houve aqui um aumento da carga crónica do exercício, portanto aqui eles estão sob risco lesional, como aconteceu na Alemanha, como disse o Amadeu. Na Alemanha, é engraçado, eles fizeram um estudo, publicaram na semana passada um estudo,
que houve um aumento de 225% do número de lesões em relação a período similar. Portanto, houve aqui um triplicar de lesões indiretas e de causa direta. Portanto, aqui é um perigo, primeiro, pelo facto de eles terem parado bastante tempo à sua atividade física, porque uma coisa é treinar, e aqui o Ricardo pode nos ajudar, uma coisa é treinar em equipa, outra coisa é estar em casa a tentar se preparar a fazer alguns exercícios sozinhos. É totalmente distinto o tipo de carga solicitada a estes atletas. Portanto, em termos psicológicos, eu acho que eles estão super preparados para a retoma. Acredito também que estas alterações de dinâmica, de estágio, de treino, de como vão para o estádio, o facto de não haver espectadores também influi positivamente e negativamente em muitos atletas, e o atleta também vive muito à custa da emoção. Há muitos atletas emotivos e trabalham muito à base da emoção, e isto já não vai existir. Há aqui alguns pontos em que os atletas vão sentir algumas perdas. Portanto, acho que sim, acho que concordo plenamente com o início desta retoma. Precisamos ter cuidado pelo simples facto de os atletas são seres humanos, precisamos de dividir um bocadinho e perceber que as cargas têm que ser minimizadas. Estes jogos com 5 dias de distanciamento pode ser mau para o atleta, e poderá provocar aqui este aumento do número de lesões esportivas. Bem, vamos ver. Claro que há clubes que estão mais seguros, se calhar, de uma retoma mais fácil. Acredito que o Vitória seja uma dessas equipas. O Vitória é uma equipa profissional que tem-se falado, e bem, tem um plantel vasto em termos de número de atletas. Também temos uma equipa B que nos poderá ajudar a facultar alguns atletas em termos de treino, mas existem equipas na Primeira Liga que realmente não têm essas equipas B e têm um plantel muito mais curto, que nos poderá limitar um bocadinho este final de época. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos agora falar também com o Ricardo Silva. Vamos ver se conseguimos falar com ele, que neste momento não nos surge no ecrã. Não sei se consegue ouvir-nos, Ricardo. Ouvi perfeitamente, não consegue. Não conseguimos ver, mas conseguimos ouvi-lo. E eu perguntava-lhe até que ponto esta falta de adeptos pode interferir com o rendimento dos jogadores. Boa tarde a todos, Eliseu, Amadeu, Rui, obrigado e por antes este de mais, convite, Ricardo, por estar aqui. parabéns e um feliz aniversário para si. É verdade, em dia de aniversário também poder estar aqui a tirar um bocadinho do meu dia, poder partilhar com vocês esta experiência nova. Também tenho participado em algumas tertúlias no passado pela mesma via, e é tudo muito novo para nós, e por isso também fica aqui o meu contributo em dia de aniversário, para poder também melhorar a visão sobre algumas coisas relacionadas com o futebol, que é sempre uma modalidade que me apaixona. Bem, posto isto, há muito pouco a acrescentar em relação àquilo que os colegas anteriormente disseram. Dizer que nós, na perspectiva de treinadores neste caso, aquilo que eu também tive num clube amador durante esta época, e nós tínhamos uma perspectiva de jogar play-off, em que esse play-off não nos foi atribuído nesta reta final das decisões da Federação Portuguesa de Futebol, e também tínhamos atletas confinados e tínhamos atletas em casa a fazer atividade física consoante aquilo que lhes era possível. Temos atletas em que estão em apartamentos, em superfícies em que realmente às vezes para exercício não são as melhores, mas isto para dizer que nada tem a ver, até porque eu nesse período até nem foi muito exigente, porque estava-se a prever uma paragem muito longa e seria todo impossível manter durante 2 meses ou 3 meses atletas em movimento num espaço tão pequeno, alguns deles, para depois regressar àquilo que realmente é uma atividade física desportiva, jogo coletivo, onde as interações que os atletas têm uns com os outros, as dinâmicas a nível de modelo de jogo, as dinâmicas a nível de modelo de treino, têm muita importância naquilo que é o produto final, que é o jogo
na reta final do fim de semana, e por isso aqui isto é de uma importância extrema aquilo que é o trabalho de campo. Trabalho de campo esse que também nesta fase inicial todos os treinadores optaram por recomendações da Direção-Geral da Saúde não poderem ter os seus atletas num espaço próximo um dos outros, o que levou também a ter alguma dificuldade naquilo que é a planificação de cada sessão e de cada unidade de treino. O que levou também a um período ainda mais curto de preparação. Por isso, eu pactuo com tudo aquilo que os meus colegas disseram anteriormente, acrescentando apenas que eu acho que as estruturas mais profissionais e aquelas estruturas que têm mais condições irão sempre levar a melhor sobre outras estruturas, sobre outros clubes, por isso os melhores clubes irão estar sempre mais preparados do que os outros clubes, isso não tenho a menor dúvida. Evidentemente, como o Amadeu disse muito bem, parece-me que quem irá ser mais prejudicado naquilo que é o jogo, que é um jogo de emoção, de paixão, as equipas que metem mais gente nos estádios irão ter sempre mais dificuldade porque não irão estar presentes essas pessoas. No entanto, também temos que nos lembrar de uma coisa, que têm os melhores jogadores. E os melhores jogadores não são só melhores jogadores técnico ou taticamente, também são melhores jogadores emocionalmente. E isso é uma mais-valia também para estas equipas, porque vive-se um período de grande instabilidade emocional, de muita incerteza, e as lesões que nós temos visto, mesmo em campeonatos onde estão altamente preparados para as colmatar, nomeadamente do campeonato alemão, que temos seguido com maior frequência agora, porque já se jogaram 2 ou 3 jornadas, salvo erro, vimos uma data de lesões a serem os plantéis assaltados. Isto para dizer o quê? Também a parte emocional e esta instabilidade toda que foi criada no atleta, e nós sabemos que existe uma relação muito direta daquilo que é a emoção com a parte mais direcionada com a parte física e até mesmo um bocadinho relacionada que se calhar com cada modelo de jogo que cada treinador adota, tem uma preponderância extrema. Havendo esta instabilidade, levará também a essas lesões que possam aparecer com maior frequência. Também dizer que cada modelo de jogo que cada treinador possa adotar também tem a sua influência e quando digo isto vem-me à cabeça também equipas em que provavelmente onde adotem um estilo maior, onde as transições são mais preponderantes e provavelmente as equipas pequenas, normalmente isso acontece com mais frequência. Os jogadores da frente podem estar mais solicitados a um desgaste físico e a levar também a situações de lesões de forma mais iminente, assim como também as equipas como a Vitória e como outras que praticam o seu jogo e têm o seu bloco mais instalado no meio campo ofensivo, vão solicitar os seus defesas também nas costas a também um maior desgaste e uma maior solicitação sobre fibras mais rápidas, e é natural que possam surgir lesões neste ou naquele setor consoante aquilo que são o modelo de jogo de cada equipa. Por isso, há aqui um conjunto de situações, todas elas a analisar, tenho muitas e nós estamos aqui para ver, não há um passado onde a gente se possa apoiar para tirarmos ilações do que quer que seja, mas aquilo que me parece é que existe aqui uma incerteza muito grande e esperemos que nada de mais aconteça tanto ao Vitória e ao Moreirense, que são com certeza clubes da cidade e que nos dizem mais, mas também a qualquer atleta e qualquer clube. Há também algo a ter em conta nesta pausa do campeonato. O impacto financeiro que isto pode ter para os clubes é significativo, Amadeu. Que opinião é que tem acerca desta componente que também tem a ver com a competição? Eu acho que não vai ser significativo, eu acho que vai ser brutal. Vai ser um impacto financeiro de facto muito grande, fundamentalmente por 2 motivos. Pela paragem forçada, que fez com que muitos dos clubes que não conseguiram recorrer ao layoff tenham que ter assumido na integralidade todos os compromissos que tinham com os seus jogadores, com as suas equipes técnicas, com toda a sua estrutura profissional, pela ausência, ou muitos deles, porque os patrocinadores também não se sentem compelidos, também com dificuldades, como é evidente, porque esta é a primeira crise sanitária que afeta transversalmente, digamos, todos os setores de atividade, todos os setores económicos. E, portanto, e prova disso, e até foi-se, é que a Liga acabou de perder o seu principal patrocinador, que já anunciou que este será o último ano, ou a próxima época será a última época
em que patrocinará a nossa principal liga de futebol. Nos clubes, a sensação que eu tenho é que, de facto, para além da circunstância de eles terem perdido as receitas destes 3 meses de paragem forçada, o que vem para o futuro é ainda muito titubeante, ainda muito indefinido, ainda muito pouco compreensível e, portanto, a capacidade que os clubes vão ter de tentar convencer os sponsors e os patrocinadores a acreditarem novamente, colocando em cima da mesa os valores significativos do passado, não creio que vá ser muito possível. E, portanto, o impacto financeiro vai ser brutal. Se atentarmos naquilo que os presidentes, por exemplo, Porto, Benfica e Sporting já vieram publicamente dizer, e aqui abro novamente um parênteses para referir esta circunstância, não deixa de ser curioso que foi preciso uma pandemia para sentar, ao fim de muitos anos, à mesma mesa, os presidentes dos 3 clubes, e no final dessa reunião termos uma voz quase uníssona, não é, uma voz quase comum a todos eles, não é muito normal no futebol português. Portanto, tudo isto poderá determinar no futuro sérios problemas para os clubes. Depois há outra questão que preocupa também, não a mim, porque não sou dirigente esportivo, mas com certeza preocupará os dirigentes esportivos, é que o mercado desvalorizou muito. Desvalorizou muito. Ou seja, os grandes negócios, os negócios de milhões que se fizeram no defeso passado, provavelmente não se vão repetir. Ainda tenho na minha memória a entrevista que Pinto da Costa deu recentemente ao Porto Canal, onde dizia que tinha um jogador vendido por 70 ou 80 milhões de euros, não me recordo se foi essa a cifra que ele adiantou, e que na semana passada tinha recebido a informação de que o clube tinha desistido. Luís Filipe Vieira também disse recentemente que tinha negócios preparados na ordem dos 150 ou 200 milhões de euros que também se vão perder. E, portanto, se isto acontece com os grandes clubes, imagina agora o impacto que isto terá em clubes que são exclusivamente vendedores. E o Vitória é um deles. O Vitória é um clube que todos os anos precisa para compensar e para equilibrar o seu orçamento anual, é um clube que tem que vender os seus ativos. Ou uma parte dos seus ativos que lhe permita, digamos, arrecadar a verba suficiente para ter um orçamento equilibrado e um orçamento que lhe permita honrar os seus compromissos. Portanto, eu acho que todos os clubes vão sofrer em medidas completamente diferentes, sendo que neste caso particular a sensação que eu tenho é que, digamos, a fragilidade financeira irá afetar muito mais os clubes pequenos. E se viermos por aí abaixo, hoje estamos a falar apenas de Vitória do Moreirense, mas se viermos por aí abaixo, e eu julgo que há bocado o Ricardo deu um sinal claro nesse sentido, nos escalões semi-profissionais ou amadores, as coisas serão ainda muito mais graves. Não é? Porque o setor económico, o setor industrial está altamente depauperado pela crise financeira que se está a seguir à crise sanitária e, portanto, a capacidade que eles vão ter de arrecadar patrocínios na próxima época, acredito que será muito diminuta, será muito complicado. E, portanto, face a este cenário, acima de tudo de paragem, mas acima de tudo de uma grande percepção de insegurança e de definição sobre aquilo que se segue nos próximos meses, acredito que vai ter um impacto muito grande, um impacto brutal na indústria do futebol como nós a conhecemos. Rui, poderemos pensar num modelo diferente de preparação da próxima época desportiva, já que haja já essa transformação imediata do mundo do futebol? A preparação da próxima época já será diferente das outras? Eu acho que não. Eu acho que não vai haver próxima época. O que vai haver é a continuação desta e vai encaixar na próxima época. Dá-me a entender que esta época termina e capaz de haver um período de uma semana de férias ou de paragem e há o ingresso logo, ou o início logo de uma pré-época logo a seguir. Portanto, aí acho que não vou ter muitas dúvidas disso agora. O problema aqui é o facto deste final de época ser feito no verão, não é? Não estamos no verão, mas estamos quase no verão. É preciso perceber que as temperaturas neste momento são diferentes em relação ao mês de março e abril e tem que haver aqui alguns ajustes, tanto neste final de época, nesta retoma, como no início da próxima época, porque nós não estamos livres de nós em outubro pararmos outra vez, não é? Portanto,
E aqui eu sinto que os clubes, e eu compreendo, não é, estas dificuldades económicas, como a Amadeu disse, e eu corroboro com elas, mas sinto que os clubes, numa fase inicial, estiveram mais preocupados com o aspecto financeiro, e bem, não é? Porque o futebol tem alguns pilares, é a parte financeira, a parte esportiva, e poderemos falar da parte do social. E numa fase inicial, quando houve, e o Amadeu estava a dizer que realmente houve uma reunião que se juntaram os três grandes a discutir e até saiu dali uma decisão conjunta, foi preciso esta pandemia, este problema, para realmente conseguirmos juntar os três grandes. Mas naquele momento o que eles quiseram foi resolver o aspecto financeiro. Queriam que realmente houvesse retoma do campeonato, precisavam. Para a subsistência das chaves dos clubes. Portanto, aí houve uma notória intenção de retoma por causa de uma questão financeira. Só depois agora é que já se começa a falar da parte desportiva e social. Veio o presidente do Braga, e na semana passada, já a dar ênfase ao facto de poder haver adeptos nos estádios até ao final desta época. Isso também se falou já há algumas semanas, e era importante os clubes começarem a organizar equipas de trabalho para apresentarem se calhar algumas ideias à Direção-Geral de Saúde e aos organismos que realmente regem o futebol, que realmente poderá haver alguma segurança em iniciarmos se calhar já, ou começarmos já a ter os estados com alguma porcentagem de espectadores. Isso vamos ter que passar por isso. Porquê? Se nós não iniciarmos isso, não começarmos a educar os nossos adeptos nisso, não vai ser em setembro, outubro, que poderá haver a possibilidade de haver novamente uma paragem. Portanto, era importante começarmos também já a pensar na parte também do adepto. Como em tudo, ainda ontem houve um espetáculo em Lisboa que já teve lá 2 ou 3 mil pessoas, com o distanciamento previsto pela Direção-Geral de Saúde, os 2 ou 3 metros, e acho muito bem. O futebol se calhar também poderia passar e começar a pensar, a ver grupos de trabalho para se começar a fazer isso. E era possível. Haveria aqui algum problema em alguns clubes, evidentemente, e o nosso clube é um deles, o Vitória, que tem um estádio, sensivelmente 50% do estádio está vendido aos adeptos, não é? Cadeias vendidas. E se nós conseguirmos meter no estádio 25% ou 30% do estádio, haveria segurança, se calhar, para o espectador e se calhar para o futebol em si. E isto já dizia, portanto, foi-se o meu colega, o Frederico, o Varandas, o Dr. Varandas, o presidente do Sporting, já dizia isso já há um mês. Não é bom nós fazermos a retoma do campeonato sem adeptos, não pelo facto de não ser importante, claro que é importante, mas sim porque temos que começar a educar os adeptos agora. Nem que nós tenhamos que colocar 25% da capacidade dos estádios, que é perfeito, estamos ao ar livre, isso é execuível. Poderia haver problemas, como eu estava a dizer, do Vitória, do Porto, do Benfica, do Sporting, porque realmente tem muitos mais adeptos, mais do que 25% a 30% de adeptos no estádio, mas poderíamos começar já a trabalhar isso, não é? E acho que os clubes vão começar a trabalhar nisso, porque numa fase inicial trabalharam no aspecto financeiro, como o Sr. Amadeu e bem, era importante a retoma, porque os patrocínios fogem, porque o dinheiro é preciso dinheiro para pagar aos jogadores, aos trabalhadores, mas aqui na parte desportiva, era importante também começar-se a pensar. Eu sei que na Alemanha não fazem isso, mas nós não temos que andar sempre a reboque dos outros campeonatos. E aqui no nosso campeonato poderíamos conseguir, nestas próximas jornadas, já que a parte sanitária, a parte da retoma do campeonato iniciou muito bem e vai terminar sem problemas alguns, era importante também haver aqui alguns aspectos e algumas opiniões que nós poderíamos começar a pensar em executar neste campeonato. Agora, em termos de pré-época da próxima época, eu acho que termina o campeonato, uma semana de férias ou de paragem e retoma novamente uma pré-época, porque depois há mudança dos jogadores para outros campeonatos, para outras equipas, há mudança de treinadores e estes treinadores também querem conhecer as equipas, para onde vão. Portanto, a pré-época da próxima época dá-me a entender que é uma pré-época, de certa maneira,
parecida com as outras pré-épocas. Relativamente às equipas vimaranenses, Ricardo, neste cenário de uma pré-época muito curta, também poderemos pensar em haver menos mexidas nos plantéis. E como estão os plantéis do Vitória e do Moreirense atualmente? Bem, parece-me que o plantel do Vitória parece-me muito mais apetrechado do que o plantel do Moreirense, não é? Por razões óbvias, porque são estruturas também mais pesadas, é natural que o Vitória tenha nos seus quadros, até porque possui uma equipa B, um plantel também de sub-23, onde lhe permite também buscar jogadores numa equipa abaixo. Evidentemente que estamos a falar também de equipas com objetivos completamente diferentes. Eu estive com atenção realmente à conversa dos dois colegas, e aquilo que se espera também desta pré-época, mini pré-época, porque estamos a falar de um cenário completamente diferente de anos anteriores. Eu parece-me que irá trazer alguma dificuldade. Parece-me também que irá beneficiar também aquelas equipas onde o trabalho já tem alguns anos por si só instalado dentro dos clubes, e essas equipas que conseguirão manter nos seus quadros os mesmos jogadores, os mesmos treinadores, serão aquelas que, no meu entender, irão levar vantagem sobre todas as outras. Porquê? Porque mais uma vez bate na tecla da incerteza daquilo que irá vir no futuro, e tudo que esteja enraizado já dentro de uma casa torna-se mais fácil num processo de adaptabilidade. Portanto, no que concerne àquilo que é a Casa de Vitória, um treinador que acabou de chegar, não diria uma época, porque estávamos a falar de 7 ou 8 meses de casa. O Ivo, o Ricardo Soares tem cerca de 7, 8, 10 jogos máximo no Moreirense, ou seja, estamos a falar de treinadores que estão a chegar. Normalmente também em casas como a Moreirense também existem algumas mudanças, se calhar até mais do que no Vitória, porque os contratos são feitos também de época a época. No Vitória se calhar já se consegue fazer contratos de 3 e 4 anos para alguns jogadores, o que também permite alguma estabilidade dentro dos seus quadros, o que poderá ser uma vantagem. Ou seja, existe aqui um conjunto de situações que para um treinador torna-se difícil de trabalhar, nomeadamente, se calhar, em equipas mais como o Moreirense, situações como a Vitória, onde realmente existem jogadores com já um passado de clube de alguns anos, pode se tornar mais fácil. No entanto, também me parece um Vitória também mais apetrechado daquilo que eu tenho seguido, porque, como devem calcular, sou um adepto de clube, também pelas razões óbvias que sou da cidade. Mas parece-me um Vitória mais apetrechado em alguns setores do que noutros, ok? E isso pode trazer dificuldade nos setores que o Vitória não está tão sólido e não tem tantas opções para uma carga tão densa de jogos que se avizinha. A mesma coisa que com a situação do Moreirense. O Moreirense também nos seus quadros não pode ter um plantel tão competitivo como terá o Vitória, e eu estou-me a recordar do setor onde toda a gente fala esta época no Vitória, que o Vitória tem 11 médios, salvo erro, no seu plantel, e alguns jogadores de qualidade na sua equipa B que eu acompanhei, que foram meus adversários esta época. Ou seja, tem um leque de multi-soluções nesse setor intermediário, mas também pode ter um leque de déficit noutros, e isso pode trazer aqui uma situação de dificuldade tanto para o Ivo como para o Ricardo nesse capítulo. Mas eles, melhor que ninguém, também conhecerão os seus jogadores e prepará-los para a dificuldade que vem de um período onde realmente não irão ter muito tempo para saltar de época para época, né? Desta época para a próxima. Portanto, existe aqui uma situação que a adaptabilidade, e o jogador de futebol tem uma adaptabilidade fabulosa, porque são pessoas que conseguem rapidamente dar a volta ao contexto e irão com certeza adaptar-se e que as coisas irão com certeza correr bem, não tenho dúvidas disso. Considerando o impacto económico que esta pandemia pode ter no mundo do futebol, Amadeu, é cada vez, ou vai tornar-se mais relevante uma presença nas competições europeias. O Vitória não está numa posição que consiga garantir essa presença numa competição europeia, mas tem 10 jogos para garantir esse lugar. Estará em condições de o conseguir?
Eu quero acreditar que sim. O Vitória está a um ponto da qualificação para uma competição europeia na próxima época. É evidente que este ano a luta está mais acérrima, digamos assim. Ainda temos Rio Ave, Vitória e Famalicão separados por um ponto que podem lutar por esse quinto lugar, que muito provavelmente dará acesso a uma competição europeia, mas temos que ter noção de que estamos perante dois adversários com comportamentos e com uma linha de performance desportiva muito diferente. Um Rio Ave que está claramente em crescendo, ou que estava, quando o campeonato parou, e um Famalicão que está numa fase mais decrescente, no entendimento de alguns, regressando a um lugar que provavelmente lhe compete, tendo em conta que subiu à primeira Liga este ano e, portanto, está muitos anos ausente do principal escalão profissional do futebol nacional. Portanto, se o campeonato não tivesse parado, eu atrever-me a dizer que essa luta pelo quinto lugar iria ser uma luta mano a mano, quase até o final da época, entre o Vitória e o Rio Ave. Porque parece-me que estava, de facto, numa fase de decréscimo, quer competitivo, quer motivacional, que iria fazer com que pudesse baixar um pouco mais. Já o Rio Ave não, parecia uma equipe muito bem preparada, muito bem treinada e que ia dar água pelas barbas, como se costuma dizer, ao Vitória. Mas o Vitória também estava muito bem. Quando o campeonato parou, não nos podemos esquecer que o Vitória vinha 3 vitórias consecutivas. Portanto, ganhando ao Sporting, se o campeonato não parasse, era muito normal que o fizesse, porque o Sporting estava a atravessar uma fase muito turbulenta. Eu acho que, de facto, o Vitória estaria numa posição muito confortável para almejar esse lugar europeu. Agora depende de como isto tudo recomeçar, porque parece-me que, enfim, as 4 primeiras equipes já estarão um bocado afastadas daquilo que é o nosso horizonte em termos pontuais. Estava aqui o meu auxiliar de memória, o Sporting já está com 42 pontos, o Braga já está com 46, portanto, enfim, é uma decalagem pontual que em condições normais seria difícil de conseguir diminuir. Por outro lado, o Moreirense, que é o 8º, já está a 7 pontos de vitória, portanto, parece-me que esta luta pelas competições europeias, ou pelo último lugar das competições europeias na próxima época, será entre estas 3 equipes. Vamos acreditar, eu acredito sempre, aliás, como vitoriano, enfim, a fé e a esperança é a última coisa que morre dentro de nós, porque acreditamos continuamente ao longo dos anos que este é o ano. Não será o ano que nós desejamos, porque queremos sempre muito mais, gostaríamos de estar provavelmente a morder os calcanhares ao 3º lugar do que estar a olhar para trás para o 7º e para o 8º, mas seja como for, acredito que o Vitória tem condições, tem plantel, tem estrutura, tem treinador para conseguir essa última vaga para as competições europeias da próxima época, que será fundamental. É bom que tenhamos noção disto. O Vitória, se quer definitivamente impor-se como o 4º grande clube nacional, tem que estar permanentemente nas competições europeias. Portanto, conseguiu no ano passado, aliás, com uma época absolutamente fantástica nas competições europeias. Eu tive a oportunidade de assistir a quase todos os jogos e, enfim, foi uma época memorável na Liga Europa, mas temos que continuar. Temos que continuar, o Vitória tem que ter esta permanência ativa, constante, frequente nas competições europeias, quer porque isso motiva a nossa adepta, ainda mais, também mais do que isto é difícil motivar, porque somos de facto os melhores adeptos do mundo, mas acima de tudo porque dá estabilidade financeira ao clube, que lhe permita manter os melhores jogadores, manter um bom treinador e, acima de tudo, manter a estabilidade económica e financeira que lhe permite alcançar-se a outros voos. E, portanto, vamos ver. Vão ser 2 meses ou 1 mês e meio muito penosos para toda a gente, porque a carga de jogos vai ser fortíssima e, portanto, eu só espero que o Vitória, mesmo sem público nas bancadas, tenha a capacidade demonstrada, principalmente na última fase do campeonato, para conseguir superar os desafios, que vão ser muitos nestes próximos 10 jogos, e que consiga atingir esse objetivo. É essa a nossa grande expectativa, é esse o nosso grande desejo. E esta será uma pressão maior, que certamente os jogadores irão sentir já amanhã, quando entrarem no estádio Dom Afonso Henriques para defrontar o Sporting. Rui, esta pressão maior pode ser prejudicial? É assim, o jogo da manhã é sempre um jogo
de retoma, é aquele jogo de pré-época, o primeiro jogo da época para eles. Estiveram parados bastante tempo e eles vão sentir como se fosse o primeiro jogo. E começam logo com um jogo grande, com o Sporting. Pronto, aqui o problema é não haver adeptos. Eu acho que o jogador, neste caso do Vitória, vai sentir este jogo como um grande jogo. Devem estar super motivadíssimos, porque é contra o Sporting, é uma equipa que nós, o Amadeu disse que se calhar estamos um bocado afastados do quarto lugar. Eu até acho que não. Eu acho que temos tudo para chegar ao quarto. E se nós porventura ganharmos amanhã à noite ao Sporting, ficamos a 2 pontos do Sporting. E dá-me a entender que o nosso campeonato até ao final da época é até mais acessível que propriamente o do Sporting. Portanto, eu quero crer e faço isso pretensão que realmente o Vitória olhe para este jogo e vai olhar, porque os jogadores realmente olham para este jogo como um jogo emotivo, um jogo grande, apesar de não existirem adeptos na bancada. Eu quero crer que realmente eles sejam super motivadíssimos, porque os jogadores de futebol querem jogar futebol. E eles já não jogam um jogo há 90 dias ou há 80 e muitos dias. Portanto, este é aquele jogo, o primeiro jogo deles, desta retoma toda. Portanto, em termos de aspectos anímicos, eles acho que estão perfeitamente bem. Ou quero crer que sim, porque é um jogo diferente por todos os momentos, todos os aspectos. O facto de ser contra uma equipa grande, o facto também de não haver adeptos, e eles têm o carinho dos adeptos. Têm sentido nas redes sociais nestes últimos dias o carinho dos adeptos, e eles percebem que realmente vão jogar e não vão jogar sozinhos. Nós vamos estar cá fora, vamos estar nas nossas casas a ver o jogo, e eles sentem esse carinho. E acredito que essa motivação pode ser extra realmente para eles que possam conseguir realmente fazer um bom jogo. Portanto, nesse aspecto não vai haver problemas amanhã. O problema vai ser nos próximos jogos, ou seja, a fadiga vai começar a instalar-se no atleta, na dinâmica de treinos, de estágios, o ter que fazer os testes, o ter que fazer um teste a 72 horas antes do jogo, depois 24 horas antes do jogo, depois esta monotonia de testes que é importante, fragiliza um bocadinho a parte psicológica do atleta. Acredito, isto vai moer ao longo destas próximas 10 jornadas. Acredito. Agora, para o jogo da manhã, não tenho dúvidas que eles são super motivados. Apesar de não termos adeptos, acho que se calhar até poderá ser uma mais-valia para nós. Porque eles sentem que realmente, se este resultado for positivo, se nós tivermos um resultado positivo amanhã, poderemos conseguir encostar na classificação, podemos conseguir encostar ao Sporting. E isso depois, faltam 9 jornadas, acho que ainda podemos conseguir perfeitamente chegar ao quarto lugar. Nós temos algumas alturas em que realmente isso é referido pelos próprios jogadores, em que a pressão sentida no Dom Afonso Henriques é tanta que pode até ser prejudicial. E isso acontece dessa forma, Ricardo. Quem está no relevado sente-se muito pressionado pelos adeptos do Vitória. É um estádio com adeptos realmente muito exigentes. Sim, sem dúvida. Eu nunca participei em nenhum jogo no Dom Afonso Henriques enquanto adversário, já tive a oportunidade de defender a casa, mas em escalões de formação. E mesmo nesses escalões sente-se que realmente os adeptos de Vitória fazem a diferença para melhor, no sentido que pressionam de forma positiva a equipa do Vitória para os galvanizar, mas também pressionam de forma negativa, passo a expressão, o adversário também para os fragilizar. Mas num jogo como este, o jogo de amanhã, depois desta paragem, portanto, isso pode ser um fator até que contribua para que eles estejam mais serenos durante o jogo, não sentindo a pressão do adepto. Sim, o Dom Afonso Henriques, como se costuma dizer, é um pau de dois bicos. É preciso ter uma estaleca enorme para jogar no Vitória e para treinar o Vitória. E o passado tem ditado isso, que não é qualquer jogador que vem para Guimarães e que consegue levar com esta pressão positiva da massa associativa de Vitória. Por isso, pode ser que com esta incerteza, com este momento de instabilidade, pode se tornar num fator decisivo para melhor. Na realidade, a Vitória no próximo jogo que terá, no meu ponto de vista, pode ser até um jogo decisivo. Pode ser um pouco prematuro este meu raciocínio de dizer isto na primeira jornada de 10,
mas na realidade estamos a falar daqui de um jogo de grau de exigência tremenda, em que pode definir a chegada a um potencial quarto lugar, um encurtamento, e levar aqui a equipa do Vitória uma injeção de motivação tremenda para conseguir uma classificação muito boa, tendo em conta as expectativas iniciais e até por um começo algo atribulado da própria equipa, mas também do ponto de vista negativo, em caso de resultado adverso, as coisas podem complicar, até por tudo que se tem dito à volta da renovação do próprio Ivo, porque aqui e acolá, quer a estrutura, quer o próprio treinador, em algumas passagens nesta quarentena, com alguma exposição pública, a dar a entender que poderia não estar em curso uma eventual renovação, e com resultado negativo estes problemas internos, digamos assim, se é que eles existem, pode sempre mexer com aquilo que é o compromisso coletivo, pode mexer sempre com aquilo que é, embora estamos a falar de um treinador que tem uma liderança forte também, mas pode sempre fragilizar aqui e acolá, e isso são fatores em que podem afetar o rendimento do atleta, já também somando aquilo que esta pandemia trouxe do ponto de vista emocional a cada jogador. Relativamente à estabilidade, e tal como o Ricardo já referiu durante esta nossa conversa, seria provavelmente importante manter alguma estabilidade nas equipas guimaranenses até ao final desta época. É assim, é complicado falar em momento quando já passaram 96 dias, como os colegas disseram atrás, não é? Nós no futebol vivemos muito, e eu sou um treinador que dá muito primazia àquilo que é estabilidade, dentro de uma própria equipa, dentro de um próprio padrão de decisões que no passado foram estabelecidas. Portanto, aqui 96 dias depois, onde nós tínhamos jogadores, onde o momento deles era muito bom, neste momento não se sabe como é que está, e este ou aquele jogador que naquela altura estavam a fazer um campeonato a nível individual acima das expectativas. Por isso também traz aqui alguma incerteza. Não sei como é que quer o Ivo, quer o Ricardo irão gerir este tipo de situações, se irão dar continuidade àquilo que era o passado no registro da equipa e trazer aqueles jogadores que eventualmente jogaram mais vezes, ou então, porque aqui também existe muito isso, há jogadores que acusam mais a entrada nos próprios treinos nesta fase, na pré-época, e demoram a entrar na época, porque isso existe com alguns jogadores, e tomarem as decisões sobre os jogadores que normalmente até possam ter entradas melhores nas épocas, ou seja, existe aqui um conjunto de situações em que traz alguma incerteza, mesmo naquilo que é a decisão para colocar um 11 a jogar amanhã por parte destas equipas. Por isso, só nos resta aguardar e observar e torcer enquanto adeptos para que tudo corra pelo melhor. Amadeu, arriscaria um resultado para o jogo de amanhã? Mediante estas circunstâncias tão anormais? Não, eu como Vitória nunca faço prognósticos, porque estou sempre com aquela frasada que vamos ganhar. E, portanto, arriscar tinha que ser sempre na vitória, não concebo outro resultado, embora depois muitas das vezes saia lá com um resultado completamente diferente. Mas o Ricardo tem alguma razão. Amanhã será um jogo complicado, um jogo especial. Vamos partir do princípio que Vieira vai apostar naquele 11 que acabou a fase final do campeonato antes da sua interrupção, mas temos duas baixas de volta amanhã, que vão necessitar de ser colmatadas, não é? Amanhã o Vitória jogará sem o Sacco e sem o Pedro Henriques, que são dois jogadores muito rotinados, muito experimentados e que dão grande estabilidade defensiva ao Vitória. No caso do Sacco, estou convencido que o Vítor Garcia é um jogador que não tem jogado, mas que quando joga, e já substituiu o Sacco 2 ou 3 vezes este ano, geralmente cumpre. Enfim, é um jogador experimentado, com alguma idade, portanto rotinado e que geralmente cumpre, mas o eixo da defesa pode-se sentir, porque sem Pedro Henrique só há duas alternativas, uma delas é o Bondarem, que acho que só fez um jogo este ano, um jogo pela equipe principal e um jogo pela equipe B, portanto muito pouco, e a outra alternativa é um jovem inglês de 19 anos que chegou ao Vitória há pouco tempo e que não sequer jogou pela equipe principal, e portanto eu acho que aqui pode haver um fator, enfim, pode pender para o Sporting, que é uma equipe que, enfim, tem sempre um ataque poderoso e que poderá causar aqui algumas dificuldades. Portanto, não sei, eu quero acreditar que amanhã
o fator fundamental será, e aquele que vai decidir o jogo, vai ser a capacidade demonstrada pelas equipes em superar este momento de ausência, de paragem e de alguma perturbação muito física, mas sobretudo mental. Porque eu disse logo no início da nossa conversa, o jogador não é mais do que qualquer um de nós, é um ser humano que tem as suas angústias, tem os seus momentos de euforia, de alegria, tem os seus problemas. Muitos deles tiveram que regressar aos seus países com o temor de que a pandemia, estando a instalar-se em Portugal, os podia afetar. E recordo que os brasileiros, por exemplo, foram para um país onde de facto os problemas explodiram e são de muito maior monta do que em Portugal, obrigando-nos quase a um regresso antecipado para fugir a uma pandemia que no Brasil está galopante. E, portanto, tudo isto mexe com as pessoas. É impossível dissociar o jogador do ser humano, do homem, que tem família, que tem medos, que tem temores. Como é que o confronto físico a partir de agora vai ser? Vai ser com a mesma intensidade que estávamos habituados? Jogadores que são escolas, que estão permanentemente colados ao seu adversário, e o Ricardo sabe disso com certeza melhor do que eu, isso vai continuar, essa pressão física sobre o adversário vai continuar. No interior dos atletas não há de haver ali um sinal de alarme de que provavelmente pode acontecer alguma coisa. Eu pensei que os jogadores vão ser testados muitas vezes, aliás o Rui há bocado falava disso, eu acho que esse é um fator também altamente perturbador para um jogador, ser testado na semana do jogo 2 vezes, quer dizer, não é pelo teste em si, é pela angústia de saber o resultado, não é? Pela expectativa, pela ansiedade. Um jogador que faz um teste ao Covid 24 horas antes, com certeza que enquanto não recebe o resultado vive em angústia, vive em depressão e, portanto, isso tem influência no nosso comportamento e na nossa performance física, não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, é nesta equação de pequenas coisas, Eliseu, pequenas coisas, que são grandes coisas, do ponto de vista, digamos, da nossa reação mental, mais do que física, é todo este mundo de constrangimentos em que vivemos hoje, que provavelmente se vai definir muitos dos jogos. E por isso é que eu dizia há bocado, e corroboro agora novamente isso, eu provavelmente hoje irei assistir a um outro jogo que dá na televisão. Não é que eu gosto muito, porque eu cansei de ver futebol para além de vitória da seleção, mas irei ver um jogo talvez hoje só para perceber se de facto há ali uma reação mental dos jogadores diferente daquela que estávamos habituados. Porque eu acho que é nessa equação que se vai definir muito o resultado do jogo e muito deste final do campeonato. E outra coisa, vou ter a oportunidade de falar mais, Eliseu, mas também na cena de há bocado o que o Rui falava. Não se percebe também que uma indústria e uma atividade que vive fundamentalmente do adepto, o futebol só tem sentido se tiver adeptos. Se de repente o futebol, a partir de agora, deixasse de ter adeptos, a indústria do futebol acabava num instante. Ninguém tem a dúvida. Portanto, o futebol vive dos adeptos, vive do fervor clubístico, vive da paixão que localmente ou nacionalmente se instala, digamos, à volta do futebol. Quando isso acabar, fogem patrocinadores, fogem dirigentes, fogem jogadores e a indústria provavelmente terminará. E não se percebe que num país que durante 3 meses deu provas de uma grande responsabilidade individual de cada um de nós fomos dos primeiros a confinar-nos voluntariamente, muito antes da declaração de estado de emergência. Nós fomos um país que deu provas inequívocas de que se sabe comportar e sabe estar. Depois disto, temos um país que, estando em desconfinamento, continua a dar provas de grande civilidade, de grande respeito pelos outros, com pequenas exceções, com pequenos focos que são sempre inevitáveis. Porquê é que se nos outros setores se encontraram soluções para os espetáculos, para a abertura das superfícies comerciais, até para fazer, por exemplo, abrir as portas de uma festa do Avante que vai receber uma multidão de gente naquele fim de semana? Como é que os agentes ligados ao futebol, como é que o ecossistema que vive à volta do futebol não conseguiu encontrar uma solução para ter adeptos dentro de estádios, muitos deles com capacidade para 30, 40 ou 50 mil pessoas? Não podem estar lá 50, não podem estar 30, mas não poderiam estar lá 5 ou 8 ou 10 mil pessoas em segurança, se tudo fosse pensado e organizado. Porque as regras que eu dou um pequeno exemplo, como vocês sabem, sendo presidente da direção do Tempo Livre, tenho sob a minha gestão piscinas e tenho multiusos de Guimarães.
A partir de hoje, o Multiuso de Guimarães pode abrir e pode receber um espetáculo que, no limite daquilo que já temos visto pelas regras que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde, pode receber até cerca de 2.500 pessoas. Portanto, se o Multiuso de Guimarães, ou se um campo pequeno há 2 ou 3 dias, conseguiu acolher 2.200 pessoas para assistir a um espetáculo do Bruno Nogueira, nós não conseguimos encontrar uma solução para, por exemplo, num estádio de Dom Afonso Henriques ter 5.000, 8.000 pessoas, em totais condições de segurança, estudando, pensando nos circuitos e nos fluxos de mobilidade dentro do estádio, no interior e no exterior. É isso que me custa, é que de facto o país de amostras de grande maturidade, de grande civilidade, de grande respeito em quase todos os setores da economia, e que o futebol, mais uma vez, não tenha sequer perdido tempo a pensar nisso. Como há bocado dizia o Rui, só o negócio é que contou. Só o negócio é que contou. E, portanto, esquecendo-se que, de facto, o futebol sem adeptos é um desporto sem alma e é um desporto, acima de tudo, sem futuro. E, portanto, não é... Agora diz-me assim, mas se conseguíssemos fazer isto, havia risco? Claro que sim. Mas algum setor da atividade, alguma coisa que nós hoje façamos no dia-a-dia que não tenha risco? Ir a um supermercado, entrar no autocarro, ir a uma missa, ir a um espetáculo, não constitui também um risco em si? E não vai ser o nosso comportamento individual que nos vai distinguir? E, portanto, eu acho que, de facto, o futebol, mais uma vez, ficou para trás. Não teve a capacidade de se unir, de se sentar com todos os interlocutores, desde a tutela até aos adeptos, e encontrar as soluções que permitissem que o futebol não perdesse aquilo que eu acho que é o mais importante, que é a sua alma. E a alma são os adeptos. O futebol sem adeptos praticamente é como uma moeda feita sem ovos, o que é uma coisa totalmente desinsabida, como é evidente. E Rui, há algo que nós devemos também aqui colocar em cima da mesa, na nossa conversa, que tem a ver com o desempenho dos jogadores que tenham testado positivo para Covid, que tenham tido a doença. O desempenho pode ser diferente a partir desse momento. Sim, claro, não é? Todos os atletas que deram positivo, evidentemente, têm que seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde, ficando à espera, ou seja, ficando em confinamento 15 dias, 14, 15 dias, e depois voltar a fazer novamente o teste, que neste momento é apenas e só um teste negativo que poderá dar novamente a possibilidade de treinar. O que acontece é que um atleta que para 15 dias, ou seja, que aparece positivo no teste e para 15 dias, para retomar novamente o andamento dos colegas, claro que vai ser muito difícil. Ou seja, um atleta que agora numa primeira jornada ou numa segunda jornada apareça positivo, dificilmente vai conseguir acompanhar os colegas. Agora, vai acontecer, temos noção que vão acontecer atletas que durante estas próximas 10 jornadas aparecerão testes positivos. Depois temos que ter em atenção, e falou-se muito há umas semanas, aqueles testes que deram falsos positivos, e temos que compreender também estes testes, há percentagens, mesmo que diminutas, há percentagens de testes que são realmente falsos positivos e outros falsos negativos. Portanto, nós vamos ter que viver, e o atleta vai ter que viver com isto. Perceber que o exame em si não é 100% sensível, 100% específico para o Covid. Portanto, pode acontecer, como aconteceu, atletas que deem testes falsos positivos. E isto temos que conviver com isso. Agora, evidentemente que em termos físicos, em termos psicológicos, um atleta que nesta fase de retoma, agora que vai iniciar o campeonato hoje, tenha um teste positivo, psicologicamente vai ser muito agressivo para o atleta. Saber que tem que ficar confinado em casa 15 dias, todo este trabalho de pré-época que fez não vai servir de nada, porque vai ficar 15 dias parado. Isto é o que acontece quando é um atleta lesionado, quando tem uma lesão, fica 15 dias parado, para depois iniciar a retoma, demora sempre algumas semanas, não é? Portanto, a lesão às vezes nós confundimos, os adeptos confundem muito o atleta quando está lesionado e aquele atleta tem uma recuperação previsível de 2, 3 semanas, mas depois só o integrar o treino, integrar o treino com a equipa, às vezes poderá demorar ainda mais 2 ou 3 semanas. E aqui estamos num período de 10 jornadas que são muito curtas, que vai ser num espaço de mês e meio, 2 meses.
um atleta que tenha agora uma lesão ou que tenha uma positividade para o Covid, vai ser muito difícil integrar a competição. Acredito que vai ser muito difícil. E relativamente ao assumir uma autorresponsabilização pelo risco de estar positivo para a Covid, de ter a doença, que é um risco maior ainda, como é que vês esta autorresponsabilização que agora é exigida aos jogadores? É assim, é autorresponsabilização aos jogadores porque realmente o jogador é uma modalidade visível. Porque nós somos autorresponsáveis na nossa atividade. Eu sou autorresponsável também por isso na minha atividade profissional. Agora, nós falamos muito de futebol porque neste momento é importante o futebol parecer e ser, não é? Tem que parecer que realmente aquilo está muito bem definido, em que o atleta tem que se autorresponsabilizar por todos os atos e por todas as atitudes que toma, tanto no treino como fora do treino, para que se possa realmente retomar a atividade sem qualquer tipo de prejuízo. Mas isso em todas as nossas atividades somos autorresponsáveis também por esta situação. Portanto, agora aqui no futebol, como já dizia ao bocado isso, o futebol teve que parecer um bocadinho isto junto da Direção-Geral de Saúde, para que realmente houvesse esta retoma, porque os clubes realmente queriam esta retoma em termos financeiros, era importante esta retoma. Portanto, eles tiveram que aceitar todos estes requisitos da Direção-Geral de Saúde para que realmente se mostrassem seguros para esta retoma, para que esta retoma seja eficaz. Portanto, esta autoconsciencialização e autorresponsabilização é um bocado de todas as atividades. Não acho que haja um acréscimo de responsabilidade ao atleta em comparação com outras atividades profissionais. Falemos agora com o treinador do nosso painel, perguntando-lhe como é que se prepara uma equipa que em poucas horas tem que ser reformulada porque eventualmente há um caso de Covid positivo entre o plantel. Não, isso são situações que, do ponto de vista emocional, trazem sempre alguns problemas para os próprios colegas, porque abana sempre um bocadinho naquilo que é o relacionamento e naquilo que é o seio do grupo. Sentirem que um colega possa estar infectado, tudo se coloca em causa, porque os outros colegas também podem sentir que as coisas podem ter corrido mal para o lado deles. Naquilo que é a decisão de um treinador, evidentemente que um jogador gostaria para jogar e deixa de o poder fazer, e se o ia poder fazer dentro do campo, era sinal que em termos estratégicos ou em termos técnico-táticos ou o que levaria a decisão do treinador a meter esse jogador dentro do campo, é sinal que estaria mais preparado para os outros. Mas isto no futebol é mesmo do que os outros, mas isto no futebol é mesmo assim. O mal de uns acaba por ser o bem dos outros e as oportunidades surgem se calhar em função daquilo que possa ser o mau momento de um colega que acabaria por chegar da pior maneira e dar asa a um melhor momento de outro colega que poderia entrar na equipa. Por isso isto tudo no futebol é tudo muito relativo e há casos em que nós treinadores por vezes temos um atleta que se lesiona e não pode estar dentro do campo e o colega que o vai substituir acaba por ser ele a fazer o gol da vitória. Por isso o jogo e o futebol e a própria vida têm estas situações de alguma surpresa, e fazer futurologia também é complicado para um treinador, mas são decisões que acabam sempre por trazer sobretudo esta situação especial, onde possa haver um caso de infecção dentro da própria equipa, pode trazer alguma instabilidade emocional. Então se for sabido antes, umas horas do próprio jogo, muito mais ainda, criando uma enorme desconfiança entre todos, e no futebol quando há desconfiança as coisas podem não correr bem. Falemos agora dos adeptos para também iniciarmos aqui a parte final da nossa conversa sobre a retoma da atividade desportiva, nomeadamente do Campeonato Português de Futebol. Como é que estarão os adeptos vitorianos? Ansiosos certamente por ver o Vitória jogar amanhã, os adeptos do Moreirense também por verem o Moreirense regressar à competição no próximo sábado. Que mensagem é que podemos aqui partilhar com os adeptos dos dois clubes guimaranenses que vão regressar à competição esta semana? Amadeu.
Fundamentalmente, o que se pretende é que os adeptos tenham agora alguma serenidade também e que se ajustem às regras que foram definidas. Eu há bocado disse que não concordava com algumas delas, mas não significa que não as respeite. E, portanto, este apelo que tem sido feito nos últimos dias, quer pela Direção-Geral de Saúde, quer pelas direções dos clubes ou das administrações, para que os atletas não se juntem à volta do estádio, para que tenham um comportamento responsável, é absolutamente decisivo e fundamental. Agora, portanto, eu acredito que haja aqui uma angústia muito grande, porque o futebol em Guimarães, principalmente no Vitória, não tanto no Moreirense, mas muito mais no Vitória, é inequívoco isto que eu estou a dizer, é vivido com profunda intensidade, quer dizer, o futebol entranhou-se em cada um de nós, somos todos assim, somos todos doentes, quase desde a nascença deste clube. Eu fui recentemente avô e a minha neta já é sócia do Vitória, portanto, praticamente era o primeiro sócio do Vitória do que ir ao registro civil e, portanto, é um bocadinho isto que cada um de nós tem esta loucura saudável de gostar muito do seu clube, que é bom, que é ótimo, enfim, nada disso nos diminui nem nos menoriza enquanto cidadãos e enquanto pessoas, enfim, com formação, bem pelo contrário, precisamos destes escapes sociais para também termos uma vida mais tranquila e portanto o Vitória é isto, quer dizer, o Vitória e os seus adeptos são de facto uma coisa quase que indivisível, que se unem, que se fundem um no outro e portanto, com certeza que amanhã no sofá das nossas casas, junto a um café, num bar, numa esplanada, todos nós vamos vibrar intensamente com o jogo. E a propósito disso, e mais uma vez indo de encontro àquilo que eu dizia há bocado, enfim, não se consegue meter adeptos no estádio, mas parece que ninguém está preocupado com as grandes aglomerações de pessoas que provavelmente vão acontecer em bares, cafés, restaurantes e esplanadas da nossa cidade, nesta e em outras cidades todas. E, portanto, provavelmente às tantas com mais complicações do que propriamente se estivéssemos no estádio com os distanciamentos físicos que são necessários cumprir. Isto para dizer em síntese que será muito estranho. Será muito estranho, nós estamos habituados, aqueles que verdadeiramente gostam de futebol e de Vitória, estamos habituados a estar no estádio. E, portanto, estar em casa não é a mesma coisa. Geralmente isso só acontece quando estamos doentes ou quando temos, de facto, um problema, enfim, profissional que nos impede de estar lá. Será estranhíssimo, mas não deixa de ser, de facto, o tempo que vivemos. E isto é que é fundamental, é esta mensagem que eu deixava a toda a gente. Nós vivemos um tempo que nunca ninguém viveu. Esta é que é a realidade. Nós vivemos um tempo que nunca ninguém viveu e nós não estávamos preparados, já houve outras pandemias muito mais graves, muito mais mortíferas, mas num outro tempo em que não havia redes sociais, em que o isolamento dominava, em que as pessoas não se apercebiam da tragédia e do colapso à sua volta. Nós não. Esta pandemia entrou-nos pela casa dentro, entrou-nos pelo nosso corpo dentro, atemorizou-nos, assustou-nos, afastou-nos da família, afastou-nos dos amigos, afastou-nos do trabalho, deu cabo da empresa, está a dar cabo da economia, está a arrebentar com aquilo que é o modus vivendi que nós, desde que nascemos, nos habituámos a ter e, portanto, tudo isto será muito complicado. E da mesma forma que tivemos a capacidade de nos adaptarmos a esta pandemia e às consequências dela, com certeza que ver um jogo de futebol do Vitória em casa será o menor dos problemas, mas não deixará de ser estranho. Portanto, que o Vitória amanhã consiga ganhar, que o Vitória amanhã consiga demonstrar que esta pandemia não teve efeitos nefastos na equipe, que consigamos a partir da manhã com uma vitória sobre o Sporting fazer um final de campeonato que seja vibrante e que coloque o Vitória na cena novamente das competições europeias, que é aquilo que todos desejamos. E o adepto, esse, amanhã em casa, em setembro, se Deus quiser, na bancada, estará lá sempre para ser aquele elemento fundamental que galvaniza a Vitória e que lhe permite, em cada ano, construir história, que é esse que é o mais fundamental e mais importante. Rui, quais são as expectativas para o jogo e para o comportamento dos adeptos nesta reta final do campeonato? Pois, estamos muito ansiosos, não é? Eu acho que os adeptos neste momento estão ansiosos, já não vêm o clube a jogar em casa há 96 dias, como diz o Amadeu, e é verdade. Nós lá em casa vamos ficar a ver o jogo na televisão, claro. Os pequenitos já estão a aprimorar os cânticos, o meu pequenito já está a cantar os cânticos do Vitória, porque sabe que amanhã o Vitória joga, mas depois senta-se a ver o sofá e depois pensa a brincar, nem quer saber do futebol. Mas sabe que o Vitória joga amanhã, já está ansioso, já canta, já me pede para meter o CD no carro
o CD das músicas de Vitória, portanto há aqui alguma ansiedade, até mesmo nos pequeninos, que sabem que o Vitória vai jogar e ele sabe que não pode ir ao jogo, portanto já existe aqui alguma ansiedade. E acredito que todos os sócios estejam ansiosos por ver o Vitória jogar. Não no estádio, mas em casa. Acredito que já vai haver bastante tema de conversa no dia seguinte. O saber do jogador, que jogou bem, que jogou mal, portanto, já os cafés já são encher no dia seguinte só para conversar acerca do Vitória. Portanto, já vai existir esta discussão futebolística dos treinadores de bancada, dos jogadores. Também é importante e falta-nos isto, não é? Nós hoje, nestes últimos 2, 3 meses, líamos os jornais, mas não era futebol, não era aquele futebol do adepto, era tudo menos futebol do adepto. E agora não, agora vamos discutir o lance do árbitro que vai falhar, o VAR, que era penalti, que não era penalti, e já vai haver esta discussão que já há 3 meses que não temos esta discussão de adepto comum. Não é? Que é importante, não é? Nós temos esta discussão do jogador, do árbitro que nos vai dificultar, que nos vai beneficiar, ou que nós pensamos que beneficia e prejudica. Portanto, sinto que existe uma ansiedade junto dos sócios e dos adeptos. Também porque falta esta discussão, falta esta confusão de café. E pronto, eu acho que nós, adeptos, estamos muito ansiosos, eu acho que sim. E acredito que o Vitória consiga, se calhar, levar o Sporting vencido. Acho que temos uma boa equipa, um bom plantel. O Sporting tem uma equipa também boa, como tem um treinador novo, ainda não fez muitos jogos pelo Sporting, poderemos aproveitar isso, essa dificuldade. Pode ser uma dificuldade para eles isso. Portanto, eu acredito sinceramente que o Vitória pode conseguir um bom resultado amanhã para brindar junto dos adeptos. O Ricardo, que hoje vai brindar, porque hoje é o dia do seu aniversário, e pode, entretanto, pedir aqui um presente ao Vitória, uma vitória amanhã, neste retomar do campeonato. A ver, vamos. Eu sou adepto do Vitória de longa data, nasci na cidade. Neste momento, evidentemente, sou profissional de futebol. Não estou a torcer, digamos assim, por qualquer. Sou apenas um adepto de um bom jogo de futebol. Logicamente, sempre com a minha costela a puxar para o lado do Vitória. Eu dando um bocadinho de seguimento àquilo que era a conversa dos colegas, nós somos um país latino, demos aulas de bom comportamento a alguns países anglo-saxónicos, que tendencialmente são sempre países mais organizados e com posturas de maior cautela sobre os países latinos, mas eu acho que amanhã, e aquilo um pouco a imagem daquilo que foi o nosso comportamento enquanto país, enquanto cidadãos de um país latino que vive sempre com grande paixão e com grande alma, com intensidade na própria vida, na sociedade, e num jogo de futebol que vai de encontro também a esta paixão. Parece-me que vamos dar novas aulas de bom comportamento e que nada possa acontecer e que no futuro as coisas possam estar realmente sanadas para podermos todos ir a uma bancada de um jogo de futebol. E o Dom Afonso Henriques é conhecido por termos grandes massas a apoiar a equipa do Vitória. Agora, também é expectável e aquilo que me parece que poderá ditar o resultado do jogo, não só o comportamento do Vitória, mas também que Sporting se poderá ter. Um Sporting que encaixa um treinador que está em estado de graça, e o estado de graça dos treinadores influencia, grosso modo, aquilo que é o comportamento da equipa. O Ruben tem um tempo útil de trabalho no campo curto, mas é um treinador que tem porque também foi meu adversário há algum tempo, porque estava a treinar a equipa B do Braga, mas tem um estilo de jogo muito bem vincado, as ideias muito bem vincadas, e com certeza acho que aquilo que poderá ditar o resultado do jogo tem a ver também aquilo que é o comportamento do Sporting enquanto equipa, e que comportamentos possa o Ruben ter instalado já na sua equipa para trazer um Sporting já muito competente aqui ao Dom Afonso Henriques, ou não, ou um Sporting condizente com o passado. Eu acho que vamos ter um Sporting modificado para melhor. Por isso estão lançados os dados para um grande jogo.
E confesso que dentro de mim espero que ganhe a vitória, porque sou realmente um adepto do clube e da cidade, mas acima de tudo que seja um grande jogo. Posso pedir-lhes um prognóstico para o jogo de amanhã e também o de sábado, do Moreirense com o Boa Vista? Um palpite só para ver qual de vocês consegue acertar nos resultados destes 2 primeiros jogos após o confinamento e a pausa do campeonato. Amadeu, amanhã, um resultado. Palpite, sou sério, Eliseu, mas só mesmo por ser o Eliseu que digo. 2-1 para o Vitória. 2-1. E no sábado, com o Boa Vista, o Moreirense, qual será o resultado? Aposto no empate, 1-1. 1-1. Rui. Aposto 2-1 para o Vitória. 2-1. E aposto 2-1 para o Moreirense. 2-1 para o Moreirense, também com uma vitória. E Ricardo? Eu vou ser um bocadinho mais moderado, eu aposto nos 2 jogos 1-1. 1-1, 2 empates. A ver, vamos, amanhã, nesse Vitória Sporting e no sábado com o Boa Vista Moreirense, no regresso do Campeonato Nacional de Futebol. Amadeu Portilha, muito obrigado por ter estado presente neste programa. Rui Vaz, obrigado. E obrigado também, Ricardo Silva. Foi um prazer tê-los neste painel. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, Eliseu. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, teremos mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, o programa que temos elaborado durante este período da pandemia da Covid-19. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, estão lá todos os Em Casa à Conversa e outros programas que temos realizado, e convido-os também a seguirem-nos na nossa página no Facebook. Muito obrigado, até sexta-feira às 21 horas.